Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, onde vamos falar um pouco sobre a hora de vender em função de dúvidas que ocorreram em uns shorts que publicamos no YouTube. Muito curtinho, tem menos de 1 minuto e lá no final alguma consideração que talvez pudesse levantar alguma dúvida. Então, portanto, nós vamos dar esses toques da bolsa chegando a essa classe de vídeos de número 17. E vamos ver o que foi levantado como uma interpretação para que a gente pudesse trazer isso como pergunta e, consequentemente, gerar a devida resposta. O nosso colaborador aqui, o Eduardo Balbino, a partir dos shorts, ele levanta a seguinte questão. Não entendi a última colocação. Vender quando estiver 4% do valor da ação. Isso porque buscamos 6% no mínimo. Está correto? Então aqui realmente levantou uma dúvida que eu acho importante a gente dirimir e você entender o que foi tentado explicar ou o que foi tentado dizer quando desta abordagem sobre a venda, ao passo que o que representa os dividendos chega a 4% do valor da ação. Então, indo para o nosso livro de referência, Faça a Fortuna com Ações, antes que seja tarde, do Décio Bazin, aqui na página 136, foi levantada aquilo que ele chamou de uma regra simples. Nesse capítulo, ele faz uma referência, o Décio Bazin, a Abraham Feldsman. Porque o seguinte, o Feldsman diz o seguinte, o normal na Bolsa é aquelas pessoas que ganham a vida dentro dessas operações que são feitas olhando para previsões. Enquanto que o Feldsman, ele diz que o interessante é que a gente olhe para o passado, ver o que aconteceu com a empresa, porque aquilo que de alguma maneira foi consistente no passado pode ser provável no futuro. Então, olhamos para trás. No método de investimento de Feldsman, o yield é fator crucial no método dele. Por isso que eu citei o Abraham Feldsman. Mas quem foi Abraham Feldsman? Existe muito pouca coisa sobre Abraham Feldsman se nós formos procurar atualmente na internet. Isso porque nós podemos verificar que ele veio a falecer no ano de 2008, em abril de 2026. Temos essa referência, que ela vem deste site, The Village of Brattlehall. E também nós podemos encontrar uma outra referência sobre a mesma personalidade neste site chamado Prabook. E observe o seguinte, que é interessante, porque você vai ver as referências, também a data da morte dessa personalidade, mas o que me parece aqui importante para fins dos nossos estudos é que o Abraham Feldsman foi um consultor de investimentos. Também, eu acho que como questão significativa, é importante saber que ele foi professor aqui na Universidade de Akron. E das suas publicações, através de artigos, é que foi mencionado que ele vende ações quando os dividendos atingem 40% do seu preço, do preço da ação. Isso assegura um lucro de 50% no mínimo. Vamos ver como é que isso aí então funciona. Eu vou me utilizar aqui de uma planilha só para tentar facilitar o nosso entendimento. Mas vamos supor que a gente compre uma ação, nos dias de hoje, por R$ 22,50, certo? Bom, quando eu compro uma ação por R$ 22,50, significa que, de fato, esse é o valor como um todo que eu estou investindo. Ele representa 100%. Se, por exemplo, eu estiver falando de um dividend yield de 6%, que é a minha expectativa sobre dividendos, então aqui basta que eu faça uma regra de 3 muito simples. E como é que essa regra de 3 é feita? Eu vou multiplicar os meus R$ 22,50, que está aqui em cima, por 6%, que é o valor que eu tenho esperado como receber em proventos, e dividir isso tudo pelos meus 100%. Portanto, eu tenho uma expectativa aqui de receber, até vou deixar em negrito aqui para facilitar a nossa vida,
R$ 1,35, ou seja, R$ 1,35 representa 6% de R$ 22,50. Esse é o meu dividend yield mínimo esperado. Agora, vamos considerar que, do ponto de vista de Feldsman, a companhia continue pagando os mesmos dividendos, de R$ 1,35. Mas, supondo que esses R$ 1,35 ele agora represente 4% daquilo que a companhia tem para pagar em termos do valor da ação, certo? Então, evidentemente, é o mesmo valor, porém passou o tempo, né? O tempo avançou, foi para frente, só que antes representava 6%, agora representa 4%. Então eu preciso saber que valor vai me representar aqui em termos de ação, quanto custa a ação, por conta justamente de que a ação ela veio evoluindo ao longo do tempo. E como é que nós fazemos esse cálculo? Novamente, nós temos uma regra de 3, onde nós vamos multiplicar o que seria o total da ação, esse 100%, pelo R$ 1,35, que agora representa os proventos que estão sendo pagos. E vamos dividir, então, isso tudo por esses 4%, que é ao valor da ação ao quanto foi reduzido o dividendo pago. Veja que nós temos aqui uma ação agora custando R$ 33,75. Isso aqui é curioso porque se nós dividirmos esses R$ 33,00, preço atual da ação, pelos R$ 22,50 que nós tínhamos lá no passado, que foi quando nós fizemos a primeira compra da ação, você vai observar que ele representa 150%. Vou deixar aqui em negrito para a gente ter uma visão um pouco mais clara. Ou seja, o que Feldsman está dizendo? Se a companhia ela segue me pagando os mesmos proventos, mas o preço da ação evolui e agora o valor da ação, aliás, o dividend yield representa 4% do valor da ação, significa que eu tenho um ganho no crescimento da ação de 50%. Foi isso que ele disse lá. Portanto, por isso que dá esse 150, né? É o valor que eu tinha antes, mais os 50% para chegar nos 33,75. Esse é o ponto de venda para Abraham Feldsman. E é por isso que ele diz que isso assegura um lucro de 50% no valor da ação, no mínimo. O que foi provado aqui para nós, para todos nós, de forma matemática. E veja que os nossos pontos de vendas que nós trabalhamos aqui no canal, na verdade é quando nós encontramos fraude nos resultados, que normalmente vem acompanhados de perda de fundamentos. Exemplo, por exemplo, um exemplo para citar aqui no canal, IRB Resseguros, ou como aconteceu de 2020 para 2021, CVC, que não é carteira aqui do canal, mas é só para nós exemplificarmos. Um outro ponto aqui que se pode considerar é justamente o que Feldsman disse. Quando o dividendos atinge 50% do preço, e o que significa que, em mantido os mesmos proventos, evidentemente, o nosso lucro aí de saída é de 50% em relação ao valor da ação. E respondendo ao Eduardo Balbino, esse é um ponto de vista para Abraham Feldsman. Aqui no canal, por exemplo, isso aconteceu com a AS Brasil. Até reduziu mais, mas acontece o seguinte, o preço da ação não evoluiu, ele veio junto. Além disso, nós avaliamos o que é o projeto da companhia e temos o entendimento que ela, por conta da evolução, voltará a pagar esses valores. Portanto, não é apenas o dividendo ter se mantido ou ele ter reduzido de forma que o preço da ação também não tenha evoluído. Esse conjunto todo não vai até essa regra de venda para a Feldsman. A nossa aqui é a seguinte, a gente analisa o projeto a gente compreende como consistente, não tem problemas de fraude e também não tem problemas em perda de fundamentos. Portanto, nós nos mantemos firmes em AS Brasil. E essa é a razão. Logo, para que uma venda, neste caso de Feldsman, aconteça para nós, teria que realmente não apenas o provento ter se mantido. Nós temos que avaliar se o projeto da companhia ele é um projeto de investimento
que a companhia vai crescer, porque se não tem projeto de investimento, a companhia está estagnada, está no mesmo patamar, ela não evolui, e hoje os proventos estão representando 4%, em relação aos 6 que nós tínhamos antes, parece que é interessante fazer essa venda. Essa é a nossa interpretação. E para finalizar aqui mais rapidamente, do Leandro Silva, que constantemente vem colaborando com o canal, ele pergunta o seguinte, a opinião sobre a Alupar, em particular aqui a Lupi 3, se ela vai ser uma futura Taesa. E eu coloquei essa questão junto porque ela é muito parecida do ponto de vista de olhar para o futuro, né, de fazer uma previsão. Hoje a Alupar, veja que nós estamos falando da Lupi 3 aqui no canal, ela está cotada a R$ 9,33. E o que acontece? Isso é uma previsão, se ela será uma futura Taesa. E aqui no canal, você sabe, a gente não faz previsão. No máximo que a gente faz é projeção. Mas a gente pode ver o que vem contando o histórico da companhia, por exemplo, do ponto de vista de proventos. Veja que em 2022 a companhia já pagou aqui, ó, 41 centavos. Ela não é uma grande pagadora de proventos. A gente pode verificar aqui que ela tem mais ou menos uma constância desde 2018, indo aqui crescendo. Ela saiu, se nós formos ver aqui, de 24 centavos para 41 centavos. Chega a ser uma grande evolução, se bem que para os parâmetros da companhia até dá para dizer que ela pelo menos evoluiu no pagamento dos seus dividendos. No entanto, se nós formos olhar aqui para o site Status Invest, nós vamos ver que ela tem um dividend yield de 4,39% e nós buscamos 6%. E quando trazemos os dados, principalmente por conta de analisarmos o segundo trimestre de 2022 da Alupar, nós, veja que o que nós encontramos aqui? Nós fizemos até uma projeção, veja, não é uma previsão, uma projeção em função da possibilidade de lucro líquido da companhia até o final do exercício de 2022 em 44, ela está um pouco abaixo, mas mesmo com esse 44, considerando aqui o preço atual da ação de R$ 9,33, considerando, claro, né, os 44 centavos aqui de pagamento, mas o preço da ação está em R$ 9,33. Ele se distancia bastante daquilo que seria a nossa projeção para fins de preço teto. E para esses 44, veja que ela teria aqui um dividend yield de 4,72, bem abaixo dos 6% que nós buscamos. Na média dos últimos 5 anos, ela pagou 21 centavos, que daria um preço teto de R$ 3,57. Então, para nós considerarmos ela para fins de carteira, ou ela aumenta os seus proventos ou reduz o preço da ação. Então tem que ser uma coisa ou outra. O projeto da Alupar é algo que precisa ser avaliado do ponto de vista de longo prazo, de forma que isso evita que nós venhamos a colocar a ação na carteira. Então, olhando para esses indicadores, eu não vejo a Alupar ainda em pé de comparação com a Taesa. Mas isso é apenas uma opinião. Você faz a sua análise, verifique os indicadores e verifique o crescente da companhia, a evolução da companhia ao longo do tempo. Ou seja, até o presente momento, a companhia não demonstrou ter um andar que vá fazer com que ela se aproxime do que seria a Taesa hoje e que se pudesse dizer que ela seria uma futura Taesa, pelo menos olhando para o passado de como a companhia vem se desenvolvendo até o presente momento. E esse então foi o nosso vídeo de hoje, hein? Um vídeo mais educacional, onde a gente traz essas questões de abordagem da Bolsa, para que você possa verificar como nós pensamos, de onde vem a literatura, e que você possa, assim, ter uma base maior para as suas tomadas de decisão. Dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo aí por você ter assistido e deixando para você, como sempre, o meu grande abraço!